Me chamo professor João Freire Abramovics e hoje nós teremos uma aula teórica sobre o WSUS, ok? Windows Service Update, ou seja, é um sistema que nós iremos estudar hoje que tem a funcionalidade de atualizar, trazer os updates do Windows, as correções do sistema para dentro do servidor e automaticamente fazer essa atualização na rede das máquinas host que estão ligadas a esse servidor de forma, vamos dizer assim, pré-programada, num horário específico que não seja horário de produção, para isso não, vamos dizer, trazer nenhum prejuízo à rede, ok? O Windows WSUS, que seria o Windows Server Update Service, fornece uma solução abrangente para o gerenciamento das atualizações na rede. Este documento fornece instruções sobre as tarefas básicas para a implantação do WSUS 3.0 na rede. Como eu falei, esse é mais uma função que nós iremos instalar na próxima aula, que é a aula prática, que irá otimizar, no caso aí, os serviços de atualizações de segurança do sistema operacional o Windows, tanto na máquina desktop, que é aquela máquina que o usuário ele está lá utilizando, como também do nosso servidor, tá ok? Esse guia para realizar as seguintes tarefas: instalar o WSUS, que seria justamente o guia do WSUS que nós iremos configurá-lo, né, através do gerenciador do servidor. Configurar o WSUS para obter atualizações da Microsoft, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Configurar computadores clientes para instalar atualizações do WSUS, né? Essas máquinas que estão ingressadas na rede, elas não farão as atualizações automáticas por ela própria, e sim elas irão aguardar um horário pré-determinado pelo servidor, que elas fazem parte de um domínio. A gente tem como configurar isso para que naquele momento que não seja um momento de produção, um momento que o usuário está utilizando o computador, é um momento propício para que aquelas atualizações elas venham a acontecer. E para que isso aconteça, o servidor WSUS ele deve ter baixado todas as atualizações necessárias para aquela máquina cliente e no momento pré-determinado ele enviar essas atualizações para que não haja vamos dizer assim, um gargalo também na rede, né? Aí um aluno me pergunta: que gargalo seria esse? Você imagina uma empresa com 100, 200, 300 ou até menos 10 máquinas ligadas na rede fazendo essa atualização automática ao mesmo tempo. Ia faltar internet, não é verdade? Isso aí ia gerar um fluxo muito grande na rede e a rede, com certeza, você ia ter problema para fazer as suas atividades, né? Por isso, essas atualizações elas não são feitas mais pela máquina cliente e sim por um servidor. Ele baixa todas aquelas atualizações necessárias e no momento que não é um momento, vamos dizer assim, de produção, ele vai e faz essas atualizações. É claro que existe um processo antes de mandar essas atualizações para a máquina cliente. Esse processo é justamente em laboratório, a gente faz em um ambiente controlado esses testes numa máquina virtual. Porque se vier a ter alguma atualização que venha trazer algum dano àquela máquina cliente, aquela máquina que o usuário utiliza por alguma aplicação, algum conflito, a gente vai tirar aquela atualização específica, vamos dizer assim, do relatório de atualizações, para que não haja problema no momento que o usuário ligar o computador e for utilizar para o seu trabalho, tá certo? Que é justamente essa segunda opção, essa última opção aí: aprovar e gerenciar e distribuir as atualizações. Essa aprovação é feita depois de um ambiente de teste controlado, a gente instalar aquelas atualizações em uma máquina específica, testar se essas atualizações não trouxe algum problema ou conflito para alguma aplicação necessária para o trabalho do dia a dia. A gente faz o gerenciamento, ou seja, determina um horário específico para que essas atualizações elas subam nas máquinas na rede e distribui essas atualizações para que nós não tenhamos problema em termos de lentidão, nem tampouco em termos de conflito na rede, tá ok?
Embora o WSUS ele seja uma solução de gerenciamento de atualizações completa, essa guia ela oferece apenas uma maneira de realizar todas essas tarefas. Quando houver a opção de executar uma tarefa de maneira diferente, as abordagens alternativas serão indicadas. Requisito de software para instalar o WSUS no Windows Server 2012 R2. Primeiramente, é necessário ter os seguintes itens no computador para instalar o WSUS 3.0 no Windows Server 2012. Se nenhuma dessas atualizações exigir a reinicialização do servidor, quando a instalação estiver concluída, será necessário reiniciar o servidor antes de instalar o WSUS. Aqui estão os requisitos para instalar o WSUS no Windows Server 2012 R2 ou 2012, que seria o Serviço de Informações da Internet, que é o IIS, que nós instalamos na versão mais nova, né, que é a 8.0, aí nós temos a versão 7.0 da Microsoft. Você deve verificar que os seguintes componentes estão habilitados: a autenticação do Windows, o ASP.NET, a compatibilidade de gerenciamento do IIS 6.0, né? Tem que haver essa compatibilidade, e a compatibilidade do Metabase do IIS, que seria o banco de dados do servidor web. Isso aí você tem que já estar instalado para poder utilizar o serviço WSUS, ok? E alguns requisitos e recomendações de disco também são necessários, né, para que o WSUS ele seja instalado. No caso, para instalar o WSUS, o sistema de arquivos do servidor ele deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, tanto a partição do sistema quanto a partição que você instala o WSUS, ela deve ser formatada com o sistema de arquivos NTFS. Isso aí é o arquivo padrão que nós já temos no nosso servidor. É recomendável ter 1 GB de espaço livre para a partição do sistema. Também temos. É necessário ter 20 GB de espaço livre para o volume que o WSUS irá armazenar o conteúdo. E que conteúdo seriam esses? As atualizações que ele irá baixar da Microsoft, que é justamente os updates de correção, né? O recomendável seria 30 GB de espaço livre, pelo menos. Agora a gente sabe que com os HDs agora de espaços, vamos dizer assim, bem maiores, como 2 TB, 4 TB, 10 TB, com certeza nós teremos mais de 30 GB livre em nosso servidor. É recomendável ter no mínimo 2 GB de espaço livre no volume qual a instalação do WSUS, no caso instala no Windows Internal Database, ou seja, o banco de dados ele tem que ter pelo menos 2 GB de espaço livre. Isso aí com os HDs, como eu falei, mais novos, HDs de 5, 10 teras, nós com certeza teremos isso. Isso aí, na verdade, seriam os requisitos mínimos para que você tenha o WSUS instalado no seu servidor, para que ele não tenha problema de espaço de armazenamento, pois ele irá trazer todas as atualizações que houverem de acordo com a necessidade das suas máquinas, no caso dos seus terminais, das suas máquinas desktop, para que essas atualizações sejam feitas em horário propício, ok? Ainda falando dos requisitos das atualizações automáticas, as atualizações automáticas elas são o componente cliente do WSUS. O único requisito de hardware para as atualizações automáticas é que haja conexão com a rede, né? Você pode usar as atualizações automáticas com o WSUS em computadores que executarem qualquer destes sistemas operacionais a partir do Windows Vista. Ou seja, a gente pode utilizar o WSUS a partir do Windows Vista, do Windows 8, do Windows 7. A gente vai ter também o Windows 10. Enfim, qualquer máquina dessa cliente que tiver esse sistema, nós poderemos ter, no caso, essas atualizações aplicadas na rede, ok? Instalar o WSUS 3.0 no servidor. Após verificar se o servidor ele atende os requisitos que falamos no slide anterior para a instalação, você estará pronto a instalar o WSUS 3.0. Você deve fazer o login no servidor no qual pretende instalar o WSUS, usando uma conta que seja membro do grupo de administrador local. Ou seja, você para fazer essa instalação, você tem que ser administrador
no caso do servidor Microsoft, o servidor Windows Server 2012, ou você ser um usuário com permissão de administrador nesse servidor, ou nessa rede, ou nesse domínio, ok? Somente membros do grupo administradores local podem instalar o WSUS, certo? Aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma imagem onde demonstra como o WSUS ele irá interagir, tá certo? Primeiramente, a gente tem aqui uma imagem, certo? Aqui em cima, uma imagem de um servidor executando o Windows Server Update Service, o WSUS, certo? Aonde ele faz uma verificação nas máquinas clientes, né? Que justamente essas verificação é verificando quais são as atualizações necessárias para que eles fiquem, vamos dizer, com seu sistema seguro. Feito isso, ele vai lá no site da Microsoft e baixa todas essas atualizações. Depois de baixar essas atualizações, ele vai, em um horário determinado, enviar essas atualizações na rede para todos aqueles computadores que foram verificados que têm essa atualização, vamos dizer assim, pendente. Mas antes disso, a gente vai ter aqui os clientes de teste, que seriam máquinas separadas, com o mesmo perfil da máquina do usuário da rede, onde nós iremos fazer as atualizações automáticas nesses clientes, que seriam os clientes teste, verificar após inicializar se algum problema houve, problema com o próprio sistema operacional, problema de lentidão, problema em menu iniciar, painel de controle, as aplicações que foram instaladas nela, se tem algum conflito. Se não tem, é liberado no horário que foi programado para que essas atualizações elas sejam aplicadas nas máquinas clientes da rede, ok? Aqui a gente tem um cenário de implantação WSUS, né? Onde temos aqui, ó, o servidor do escritório principal, o servidor WSUS, né? O servidor de replicação, onde esse servidor ele vai replicar para os computadores do escritório principal. Nós temos também um WSUS, no caso, que está desconectado, mas esse WSUS, nós podemos fazer essa atualização e mandarmos via CD para um determinado servidor em outra filial, aonde essa filial vai poder fazer essa atualização remota nos computadores do escritório remoto, né? E nesses servidores WSUS independentes, nós temos aqui os computadores da regional, né? Tudo isso aí protegido, é claro, pelo firewall, para que não haja nenhuma brecha de segurança, tá certo? Isso aí seria um cenário, vamos dizer, maior, um cenário, vamos dizer assim, de uma corporação onde tem necessidade de vários servidores WSUS, servidores de teste, servidores remotos, né? Servidores independentes, para que essas atualizações elas realmente corrijam alguns problemas de segurança, ok? Aqui a gente tem uma tela, no caso, da função no gerenciamento do gerenciador de servidor, certo? Aonde a gente vai adicionar essa nova função na prática, na próxima aula, que seria a última opção, o Windows Server Update Service, que ele aqui explica um pouco sobre o que é isso aí, a gente vai ver na nossa aula prática, tá certo? Quando você marca essa opção, ele vai falar de alguns recursos que são necessários, que a gente falou nos slides anteriores, né? Que seria, você tem que adicionar esses recursos, né? Para que o WSUS ele funcione corretamente com toda a sua, vamos dizer assim, funcionalidades. Ok? Então nós nos vemos na próxima aula com a aula prática, aonde a gente vai instalar o WSUS, configurar o WSUS. Então tenham todos um excelente estudo e nos vemos na próxima aula.